Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Cântico de Cânticos, ou, dependendo da sua versão, Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por essa escola bíblica tão importante, que tem dado o alento para as nossas almas sedentas e aflitas. Que o Teu Espírito Santo venha nos renovar, nos fortalecer, nos animar, diante de tantas coisas ruins, de tanta maldade que tão de perto nos rodeia, de tantos ataques contra a família, diante deste mundo podre, onde o progressismo tenta impor algo contrário à Tua criação. Ó Senhor, venha nos guardar as nossas famílias e nos abençoar ao longo desta jornada de estudos bíblicos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos iniciando uma jornada sobre a família, o assunto da nossa Escola Bíblica Dominical 2025, e provavelmente ainda iniciaremos 2026, é Teologia Bíblica da Família. Eu abri a aula com esse slide, que é um texto de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, que nós acabamos de ler. Ali no slide, pode acreditar a minha foto e a minha esposa, e nós vamos completar agora em maio, dia 22 de maio de 2025, 38 anos de casados, e parece que foi ontem. Estamos caminhando para as nossas bodas de ouro, que faremos a questão de celebrar aqui na igreja, diante dos irmãos. Ao longo do nosso relacionamento, muitas águas tentaram nos afogar e sufocar. Nós passamos por muitas dificuldades, por muitas lutas. Não tem como eu relacionar e descrever todas essas lutas. Lutas que vocês, que são casados, já têm passado e ainda passarão por muitas, mas creia no que eu vou falar, vale a pena, e com a ajuda de Deus, vocês sairão vitoriosos. Mas perseverem no casamento. O casamento e a família têm sido muito atacados nos dias de hoje. O maior inimigo da igreja e da família é o progressismo, é a cultura woke dos dias de hoje, é o movimento queer e todas essas mazelas que estão infiltradas, especialmente nas universidades brasileiras. Nós precisamos municiar as nossas famílias, vaciná-las com a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, buscando a Cristo em oração, para que o Espírito nos dê graça para vencer as tentações e as dificuldades que o presente século nos apresenta. E também nos municiar e alimentar, sendo habitados e penetrados pela palavra de Deus em nossa vida. Nós precisamos urgentemente disso para nós. Esse texto fala muito disso. Um casamento edificado em Deus, que entende o propósito dele,
as águas não conseguirão submergi-lo. Pode ter certeza disso. Nem os rios podem afogá-lo. E ainda que alguém oferecesse qualquer bem, seria recusado. Seria recusado. Eu estou abrindo com esses slides para a gente refletir bem nisso. Quando nós casamos, nós entendemos o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for o primeiro em sua vida, nós não teremos famílias fortes, casamentos duradouros. O nosso objetivo ao longo desse estudo é fortalecer as famílias da igreja no espírito, na palavra, a fim de que possam vencer as dificuldades, entendendo que o casamento, acima de tudo, é uma parábola. Ele nos leva a algo maior, ele aponta para algo maior e assim deve ser. O casamento, ele aponta para a união de Cristo e a igreja. Deus instituiu o casamento para que através do casamento ele pudesse retratar, ainda que como uma sombra, o seu relacionamento eterno com a sua noiva, ao ponto de entregar a sua vida por nós, ao ponto de dar a sua vida para nos resgatar. Se nós não olharmos para os nossos casamentos desta forma, eles acabarão. Nós banalizaremos o casamento e acharemos que podemos casar e descasar a qualquer momento, como se Deus não se importasse com isso. E lá no final, haverá uma grande surpresa. O último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, ele deixa claro que Deus odeia o divórcio. Ele odeia. O nosso estudo não vai ser baseado em exceções, mas ele é baseado no padrão divino desde Gênesis. Por isso que traçaremos uma teologia bíblica da família. Nós procuraremos mostrar que o plano original de Deus é um só, que o homem e a sua esposa se unam, se tornem uma só carne e uma relação pactual, vitalícia, que visa, você vai descobrir isso nas Escrituras, ela aponta para o casamento entre Cristo e a sua noiva, que é eterno. Nosso casamento não é eterno. Tem um livro que todo mundo compra aí, né? Neopentecostal aí, casados para sempre, não sei das quantas. Não, no céu nós não estaremos casados. Tá? O casamento na terra não é eterno, mas ele é vitalício até a morte. Há uma diferença nessas palavras. Estamos casados até a morte. Não é um namorinho que você termina, eu terminei o namoro. Não, não existe isso. Ah, pastor, eu quero um aconselhamento, que eu quero terminar meu casamento. Não existe isso. Não existe. Nós vamos mostrar isso aqui biblicamente, levarmos isso muito a sério. Óbvio, nós vamos tratar da exceção, nós vamos mexer nisso lá para frente. Porém, nós não nos baseamos em exceção. Nós nos baseamos na norma da palavra de Deus, no princípio criacional de Deus. Quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, para a surpresa dos fariseus, ele não fundamentou a resposta na lei de Moisés.
em que ele fundamentou? Na criação. Jesus responde aos fariseus assim, olha, no princípio não foi assim. Cristo foi bem sério quanto a isso. Ele disse, no princípio não foi assim. E aí ele conclui dizendo, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Nós não podemos conseguir separar aquilo que Deus une. Então, quando nós olhamos o casamento dessa forma, quando você que está aqui nessa manhã, ou assistindo a aula gravada, você imagina o casamento, imagine essa sombra, essa figura da união entre Cristo e a sua noiva. O casamento temporal aqui na terra, que é para a morte, até a morte, ele está refletindo aquela união eterna entre Cristo e a igreja. É um treino para isso. Quando as pessoas lá fora olham o nosso casamento, eles nos veem cristãos porque veem o exemplo total de unidade e de amor que se doa entre o casal. Pedimos avivamento para a nação, avivamento para a igreja, e o avivamento para a igreja, ele inicia com o avivamento nas famílias. É impossível ter um avivamento na igreja, se não houver um avivamento nas famílias, porque você passa aqui 2 dias por semana, quando muito 3, mas você passa de noite no seu relacionamento com a família. E quando você entrega isso ao Estado, quando você entrega esse momento ao Estado, para educar seus filhos, para criar os seus filhos, e você diminui ainda mais o seu tempo, você está correndo um sério risco em seu casamento, em sua família. Então não há avivamento na igreja sem avivamento na família. A família é composta de igreja, a igreja é composta de famílias. E também não há família desassociada da igreja. As famílias cristãs estão inseridas no contexto da igreja. E não há avivamento na nação sem avivamento na igreja e sem avivamento na família. Quando nós olhamos esse aspecto, por exemplo, nós entendemos que não é qualquer coisa que vai nos levar a separar. Olha para o seu casamento, olha a união entre Cristo e a igreja. Hoje você pecou, ontem você pecou, aí Cristo separou de você. Você errou, aí Jesus separa de você. Quebra a aliança dele, quebra a aliança. Não, o seu casamento, ele está aí para refletir isso. Então o princípio é o que está lá em Eclesiastes. Quando um cai, o outro levanta aquele que caiu. É o que Cristo faz conosco. Por isso que Jesus diz lá aos fariseus também, Moisés ordenou o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. E aí ele cita a escritura desde Gênesis. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Eu estava meditando na palavra de Deus. E quando eu pensava no meu casamento, ali era de noite no quarto, minha esposa foi deitar, muitas vezes acontece isso, a gente se preparando para a igreja, para o ministério. E ali eu comecei a pensar em tudo que a gente viveu na nossa vida. Ao longo desses 38 anos, eu casei, eu era novo, tinha 21 anos apenas. A minha esposa, ela
estava com 17 para 18 anos, né? Uma jovem. E eu escrevi o seguinte: meu amor. Era bom se ela estivesse aqui, mas ela está dando aula para as crianças. Meu amor, naquele dia o Senhor nos uniu e nos fez uma só carne. Diante dele eu prometi ser fiel a você, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade. Dou a minha vida por você, meu amor. Agora, aqui neste quarto estudando, o Senhor me fez lembrar desta aliança firmada entre nós, que aponta para algo maior e mais sublime, a aliança entre Cristo e a sua noiva. Que esta seja uma verdade para você. John Piper, no livro Casamento Temporário, ele escreve: o casamento é como uma metáfora, uma imagem, um retrato, uma parábola ou modelo que representa algo mais que um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. Representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o significado mais profundo do casamento. Seu objetivo é ser a viva encarnação do amor fiel, a aliança entre Cristo e a igreja. Cristo não peca, mas a noiva às vezes peca, mas ele não quebra a aliança. O casamento, conforme John Piper diz aqui, ele foi feito para representar essa aliança, esse pacto entre Cristo e a igreja. E nesse pacto, os nossos filhos, eles vêm ao mundo para serem como flechas na aljava do guerreiro. Bendito o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à sua porta. Os filhos, eles espalham a imagem e o reflexo do próprio Criador em todo o mundo. Nós vamos aprender tudo isso aqui, é teologia bíblica. Bom, meus queridos, posto isso, essa introdução, nós vamos iniciar nossa escola bíblica, o tema Teologia Bíblica da Família, essa é a aula 1, para podermos estudar esse tema ao longo de todas essas aulas, nós vamos ter essa introdução hoje. A introdução, ela tem alguns termos para você ficar por dentro do que nós vamos estudar. Por exemplo, quando a gente fala teologia bíblica, você pode imaginar, é uma teologia baseada na Bíblia. É uma teologia que não tem heresia. Não quer dizer isso. A teologia sistemática é uma teologia bíblica. A teologia exegética é uma teologia bíblica nesse sentido de estar baseada nas Escrituras, porque não existe teologia sem Escritura. Tá? E eu sei que aqui é uma classe bem, vamos assim dizer, eclética. Tem vários tipos de pessoas. Então, nós não vamos usar termos muito puxados aqui com vocês, mas algumas coisas vocês precisam aprender. Aliás, crente da Semente da Vida tem que ser bom de teologia, ok? Então, vamos lá. O que é teologia bíblica da família é o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Eu quero indicar aqui alguns livros. Quem puder comprar, tá? Vai fazer bem em comprar. O primeiro, que vai basear todo o nosso estudo, é Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento. Fundamentos, desafios e estudo bíblico teológico prático para líderes, conselheiros e casais. O autor é o Dr. David Merck, que escreveu esse livro, publicado pela editora Ragnos. Dr. David trabalha há muitos e muitos anos com família. Ele é um dos diretores do Seminário Bíblico Palavra da Vida Sudeste,
em Atibaia, e é professor de mestrado, tá? E especialmente mestrado em ministérios, onde ministra essa matéria que eu estou dando aqui, inclusive. Teologia Bíblica da Família faz parte desse currículo. Então, se você comprar, é um livro desse calibre, são 900 e poucas páginas, e nós pretendemos andar no livro inteiro, e você no final vai soltar foguete e dizer, olha, eu li um livro de 900 páginas, se você for lendo página por página, capítulo por capítulo em cada semana, nós vamos ter um estudo aí para toda a vida. Mas existe um outro livro também que vai servir de base para nós, que é Deus, Casamento e Família. Deus, Casamento e Família é do Andreas Kostenberg. Esse livro é da editora Vida Nova, também é um excelente livro, tá? E você faz bem em adquirir e aumentar o seu conhecimento. Tem também outro livro, Casamento Temporário, de John Piper. Muitos aqui conhecem o autor, John Piper, excelente autor da cultura cristã, esse livro, John Piper, O Casamento Temporário. Ele é muito citado também por David Murray, e você também pode comprar esse livro. Nós não estamos vendendo, tá? São indicações. E por último, um livro que eu uso muito em nosso aconselhamento pré-nupcial também é Quando Pecadores Dizem Sim. Quando Pecadores Dizem Sim, é do David Harvey. Não é David Leonardo não, tá? Cruz credo. É David Harvey. Você pode comprar também, esse livro é barato, é fininho, você pode ler esse livro, que é muito importante. Bom, posto isso aí, vamos definir um pouco teologia. Para a gente falar de teologia da família, precisamos saber o que é teologia. Muitas pessoas aqui, eu gostaria de fazer teologia, fulano lê teologia. O que é teologia? A definição que as pessoas usam mais para a teologia é o estudo de Deus. Estudo de Deus, ou estudo sobre Deus, né? Literalmente a palavra, ela nos leva a isso, tá? Mas teologia, vamos dar uma definição um pouco mais precisa do que é teologia, tá? Aqui eu coloquei uma definição que quer dizer o estudo de Deus. Porém, somente podemos falar de teologia se considerarmos a revelação que Deus faz de si mesmo. Como assim? Bom, você não vai estudar teologia, eu falo muito isso no discipulado, no IRCT. Se você não teve oportunidade ainda de fazer o IRCT, você vai poder se inscrever, fazer, ou discipulado. Mas eu costumo dizer o seguinte, ninguém vai estudar Deus da seguinte forma: Deus, vem aqui, senta aqui que eu vou conversar com o senhor. Olha, Deus, quando o mundo começou a existir, Deus? Conta aí, eu vou escrever aqui, vou fazer um trabalho aqui que o pastor Ricardo pediu, o pastor Luciano, quando que o senhor passou a existir? Olha, quando que o senhor criou o mundo? Deus, que doideira, é um Deus, nós somos 3 pessoas, explica isso aí. Deus, o senhor não tem olho, como é que pode? Como é que as suas mãos estão estendidas se o senhor não tem mão? E os seus pés são velozes para socorrer, como pode isso, Deus? Aí Deus, vou te responder, espera que eu vou medir o seu tamanho, Deus. Aí pega lá, treina, mede o tamanho dele. Você pode fazer isso? Sim ou não? Ridículo, né? Lógico que não. Então a teologia, ela tem um objeto de estudo. E esse objeto é a revelação. E a revelação não é eis que eu digo. Não é uma visão que alguém acha que teve. Sonhou de barriga cheia e teve uma visão. Olha, pastor, e pior quando quer que a gente decifre a visão, né? Olha, eu sonhei com uma galinha de patinete andando dentro da igreja. O que é isso? Falei, irmão, você não está dormindo? Não, eu quero. Não. Existe, né? Pessoas esporadicamente podem ter visões, sonhos, mas revelação não é isso. Revelação é o que Deus fala de si na sua palavra. Portanto, o objeto de estudo teológico é a palavra de Deus. É o que Deus fala sobre si mesmo através
das Escrituras. Então, como você estuda a teologia? Indo lá para o mosteiro, fica mais... Não, você estuda a teologia através da Bíblia. Entendeu isso? Por isso que eu botei aqui, ó, teologia, nós não podemos fazer sem considerar a revelação que Deus faz de si mesmo. Ninguém está vendo Deus. Ninguém pode pedir para ele vir aqui contar. Não. Então, nós estudamos Deus através da revelação que ele faz de si mesmo. Alguma dúvida até aqui? Então, o que é teologia? É o estudo a respeito de Deus através da revelação que ele faz de si próprio nas Escrituras. Pronto, uma definição que você daria, ok? Uma outra coisa importante. Então, posto isso, revelação é Deus, em sua grandeza, indo até os homens, é Deus que veio se revelar, senão a gente não sabia nada. Se Deus não se revelasse, nós não saberíamos nada a respeito dele. Então, Deus em sua grandeza suprema, tá? Indo até os homens e falando de si mesmo para eles, de modo que eles possam entendê-lo. Então, Deus, em sua grandeza suprema, ele vem até você, irmã, e se revela e fala a respeito dele de forma que você possa entender. Porque tem coisas que Deus nem vai falar, porque você jamais vai entender. Deus revela aquilo que você precisa saber a respeito dele, de forma que você possa entendê-lo através das Escrituras. Por isso que Deus usa muito o antropomorfismo, que ele está olhando para você, né? Que ele fala sobre o coração dele, mas Deus não tem coração, não tem olhos, né? Mas ele fala de uma linguagem que você possa entender. Aliás, nós também, como pastores, partindo desse princípio, temos que falar de forma que vocês entendam, ok? Porque o próprio Deus, ele se revela usando termos que nós possamos entender, ok? E mais, isto tem que ser necessariamente graça e misericórdia. Por quê? Por que a revelação da palavra é graça e misericórdia? Porque se Deus não quisesse se revelar, nós não saberíamos nada a respeito dele, absolutamente nada. Nós vamos ficar no vácuo aí, sem saber de nada. Nós vamos só conjecturar, imaginar. Nós só podemos saber algo a respeito de Deus por causa da graça e da misericórdia dele, que quis se revelar a nós. Ok? Até aqui tudo bem? O objeto, então, da teologia é a revelação que Deus faz de si mesmo. Então, para não estendermos demasiadamente essa introdução, basta apenas recordarmos que existem dois tipos de revelação. A revelação que Deus faz de si. A geral, que é a revelação na criação, e a especial, que é o registro da palavra de Deus, cujo ápice é a revelação do Verbo. Cristo veio ao mundo, é a imagem palpável de Deus. Por que é pecado fazer imagem, né? Não só porque Deus ordena para não fazer. Deus já fez a imagem dele. Primeiro, Deus nos criou para ser a imagem dele. O pecado distorceu essa imagem. O Filho de Deus é a expressa imagem do Senhor. Ele é a imagem de Deus. Deus proíbe que você faça a imagem dele, ainda que você esteja pensando nele mesmo. Porque quando Israel fez os bezerros de ouro, eles estavam pensando em Yahvé. Eles não estavam adorando outro Deus, Baal. Eles disseram, olha, eis aí Israel, o Deus que tirou vocês do Egito, que ele deu bezerro. Não. Então Deus se revela na criação e se revela na palavra. Porém, a criação não é suficiente para salvar.
Ela apenas vai dizer que existe um Criador. A própria existência do homem é uma revelação geral. A história, a preservação do homem através da história, mostra que Deus existe. Mas, para saber a respeito de Deus, somente através da revelação especial, específica da palavra dele. E Deus só dá essa revelação àquele que Ele quer, é graça e misericórdia. Sabe qual é a prova disso? As pessoas todas aí veem Deus, vê as coisas acontecendo na história, não conseguem discernir nada, nada. E criam as suas religiões conforme os seus desejos, os seus deuses, conforme o seu coração pecaminoso. Então, não podemos pensar em teologia desconectados da revelação especial. Não existe teologia desconectada da Bíblia. Então, não existe teologia natural. Vamos fazer teologia só baseada na criação. Não. Existem pessoas até boas, né, bons teólogos, tá? Que defendem a questão do design inteligente, isso é verdade, é bom. Porém, às vezes eles se perdem um pouco, achando que podem convencer o ser humano apenas provando através da criação a existência de Deus e como se isso pudesse salvar alguém. Não. Esse tipo de conhecimento não é redentivo, ele auxilia, mas não é redentivo. Ok? Bom, uma última observação, a revelação especial é progressiva, contém tudo aquilo que Deus quis revelar sobre si mesmo e tudo que precisamos saber sobre Deus. O que é uma revelação progressiva? Quando nós olhamos de Gênesis até Apocalipse, os livros da Bíblia não estão desconectados. Não é uma colcha de retalho colorida que não tem nada a ver, toda disforme, não. A revelação, ela é progressiva. Deus vai falando conosco à medida que a revelação, ela vai passando. Quero até abrir um parênteses. Nós dividimos a nossa Bíblia em Antigo e Novo Testamento, certo? Velho Testamento e Novo Testamento. Essa divisão, ela é válida, porque há uma certa descontinuidade também quando você está estudando as Escrituras de forma sistematizada. Porém, ela é perigosa, porque às vezes a pessoa desconecta totalmente o Antigo do Velho, do Novo. E não deve ser assim. Porque a Bíblia ela tem um traçado intencional que vai de Gênesis até Apocalipse. Então, há uma continuidade também entre os testamentos. Muitas coisas do Antigo apontavam para o Novo e vice-versa. Eles estão interligados, ok? Há uma progressão na revelação. Então, colocadas essas definições, quando pensamos em teologia, eu creio que você, que não é um seminarista, óbvio, imaginou que teologia é uma coisa só. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz biologia. Teologia é muito, 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 muito mais complicado. A teologia, até algum tempo atrás, ela era chamada de rainha das matérias. Ela era a rainha do saber. Quando nós imaginávamos toda a estrutura de ensino, a teologia estava acima de todas as outras. Ninguém imaginava estudar o homem, a sociedade, qualquer coisa, sem ter a teologia como base. Não é tão simples estudar teologia. Tá? E a teologia em si, ela se divide em algumas áreas, ou em algumas direções do estudo. Temos aí a teologia exegética, é quando você retira do texto, tá, o seu significado, a sua interpretação. Então, quando a gente fala de teologia exegética, a gente está falando da interpretação das Escrituras, da leitura das Escrituras, de uma forma simples para você entender. E a teologia bíblica, ela faz parte da teologia exegética, ela está dentro desse escopo para interpretar o que você está lendo.
Aí tem a teologia histórica, é quando você pega a história do dogma. O que é dogma? As doutrinas inegociáveis da Bíblia. E você vai estudar como a igreja tratou dessas doutrinas na história. O que os apóstolos falaram, os pais apostólicos, os pais apologetas, os pais medievais, os teólogos da Reforma protestante, os teólogos da segunda geração da Reforma. Aí você vai ali estudar o que Agostinho de Hipona falava, Cipriano de Cartago, você vai estudar Tomás de Aquino, você vai estudar Martinho Lutero, você vai estudar João Calvino, enfim, o que esses homens ao longo da história, eles falaram sobre esses dogmas inegociáveis. Então, isso é um ramo da teologia, a teologia histórica. Tem a teologia sistemática. Eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em teologia sistemática. É quando você pega toda a teologia e fatia ela e divide ela em partes por temas. Então, o que a Bíblia trata de angelologia, de demonologia, o que a Bíblia fala sobre Cristo, cristologia, soterologia, salvação, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina da morte. Então, isso aí é teologia sistemática. E tem a teologia prática. O que é a teologia prática? É quando você aprende com base nas Escrituras como praticar tudo isso aí, que é a teologia que trata da pregação, que é a homilética, que é a entrega do sermão. Uma coisa é você preparar, outra coisa é você entregar o sermão, tá? É a homilética, não é o estudo do omelete. É a arte de pregar, a homilética, a teologia do ministério, né? Que não só o ministério pastoral, mas o serviço diaconal, os ministérios na igreja. O importante, para te dar uma direção, se você quer ser um teólogo, né? E para ser pastor, não é fazer teologia, tá? A igreja, e é Deus que chama o pastor e a igreja reconhece. O maior preparo pastoral é dentro da igreja, mas ele tem que ter o curso teológico. Então, se você quer, uma boa sugestão é você fazer um bom seminário, tá? Tem bons seminários aí do Brasil, tem o Martin Butzer, tem o PV, Palavra da Vida e alguns outros. Aí depois você faz uma pós-graduação em uma dessas áreas aqui. Você faz uma na teologia sistemática, ou na teologia histórica, aí você faz uma pós-graduação. O importante, por exemplo, em um colegiado de pastores, cada um tentar fazer uma diferente. E aí depois você parte para um mestrado, você pode ir para um mestrado prático, como eu tenho feito, na teologia prática, que é o mestrado em ministério, o mestrado em homilética, no chamado. E aí você depois prossegue seus estudos, se você quiser, com o doutorado e assim por diante. Tá bom? Então, são essas as áreas da teologia. Então, teologia bíblica, o que seria? É o ramo da teologia exegética, tá? Que lida com o processo da revelação divina, que é a atividade divina, na história, para dar a conhecer aos homens os mistérios de sua natureza e redenção. Tá? Então, você vai estudar a revelação de Deus, que Ele se dá a conhecer através da história, do enredo bíblico, do drama das Escrituras. É diferente da teologia histórica. Na teologia histórica, você busca na história a informação, né? Na teologia bíblica, você busca a informação através da história bíblica, do enredo bíblico, o drama que está ali nas Escrituras, ok? Então, a teologia bíblica procura estudar a revelação a partir do todo, que forma um padrão lógico de continuidade dentro do drama da revelação. Ela busca a unidade temática no todo, vai além de textos individuais. Então, como nós estamos aqui para estudar a teologia bíblica da família, a gente está aprendendo, revendo o que é teologia, os ramos da teologia e o que é a teologia bíblica. É você pegar, tá,
essa revelação de Deus dentro desse processo de continuidade ao longo do enredo da Bíblia. Ok? Então, uma outra definição aqui. Teologia bíblica procura contar a história de Deus através de seus atos na história. Olha que legal. Conta a história de Deus através do que ele fez na história, contada nas Escrituras. Viu que interessante? Em suma, podemos ver que a teologia bíblica procura conhecer e explicar a revelação de Deus desde o início, no Antigo Testamento até o fim no Novo. Ok? Eu creio que agora a Igreja Reformada Semente da Vida, todos os membros sabem o que é teologia bíblica. Tá? Teologia bíblica, você pega a continuidade. É o que Deus revela sobre ele ao longo de toda a drama da revelação, ao longo de toda a Escritura. Ela serve de base para as outras teologias, tá bom? A teologia sistemática não pode fugir da teologia bíblica ali, tá? Então, se você colocar em ordem, você primeiro tem que ver o contexto geral, para através desse contexto geral, você ter uma sistematização mais acurada daquilo que você vai pincelar ali, ok? Então, quando alguém fala, vai estudar teologia sistemática, você vai estudar todos esses temas da Escritura, um por um, separadamente. Então, você vai começar sobre a doutrina de Deus, a Trindade. Por exemplo, o nosso discipulado, ele tem um pouco de teologia bíblica e ele tem a teologia sistemática, ok? Bom, estamos chegando lá, ó. E a relação da teologia bíblica com as demais. Bom, quando compreendemos a relação entre a teologia bíblica e as demais disciplinas, entendemos mais a sua importância. Por exemplo, eu poderia falar, vamos falar sobre família. Hoje a aula vai ser sobre o que a Bíblia diz sobre o sexo, só isso. Mas aí eu pegaria vários versículos, eu ia sistematizar. Mas eu posso falar também, antes, o que a Bíblia fala sobre o relacionamento sexual, desde o início até o fim. Qual o plano de Deus do começo ao fim? De uma forma contínua, que nos dá uma percepção melhor. Então, as doutrinas inegociáveis, que são os dogmas, quando alguém fala dogma, o que é um dogma? É uma doutrina inegociável. Quem pode aqui me dar, eu não tenho pressa, podemos fazer 10 aulas, tá? 1000 aulas. Se alguém perguntar a você o que é um dogma, me dê um exemplo de dogma, por exemplo. Me dê um exemplo de dogma. Quem pode dar um exemplo de dogma aqui, menos os pastores, tá? O dogma é uma doutrina inegociável. Inegociável. Me dê um exemplo de um dogma. Nascimento virginal de Cristo. Muito bom. Se você diz que é cristão e não crê nisso, você não é um cristão. É um dogma. Tá? É algo incontestável, que faz parte da sua fé. Tá? Um exemplo de outro dogma. Ressurreição. Quem falou ressurreição? Ressurreição dos mortos. Muito bom, John. O John falou outra? Trindade. É um dogma. Aí você fica com dó. Chega a pessoa no discipulado. Eu só creio que não tem trindade. Só tem Deus Pai. Né? Então, você, tá bom, meu irmão, senta aqui, você é meu irmão em Cristo. Não, não é não. Não é não. É um dogma inegociável. Tá? Trindade é inegociável. Tá bom? Então, esses dogmas emergem à luz do drama das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, o drama da revelação está estampado nos dogmas. Então, a sistematização e a teologia bíblica estão ligadas. Tá? As duas são importantes. Então, conforme eu vi, dogma é um ponto fundamental, indiscutível, de uma doutrina religiosa ou, por extensão, de qualquer doutrina no sistema, a fé que professamos. Quer ver uma coisa legal para você saber os dogmas que alguém crê? São as confissões e os credos. Por exemplo, o credo antigo, um dos credos mais antigos, o credo apostólico. O que é um credo? É um resumo do dogma, do que você crê.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos... O que é isso? São os dogmas, aquilo que nós cremos, que está resumido no credo. Tem o credo de Atanásio, o credo constantinopolitano, que é um credo que resume as nossas fés. Quer ver um credo que vocês que vão batizar hoje e que vão ser apresentados, vocês assinaram que leram. Qual é o credo? A confissão de fé da Igreja Reformada Semente da Vida. Ali está o resumo de tudo aquilo que nós cremos. E que resumo, né? 80 artigos, né? É o resumo daquilo que a gente crê. Tá bom? É o que mostra a nossa cara. É o credo, é o dogma, que são os pontos indiscutíveis. Nós não colocamos pontos que não necessariamente seriam errados ou não. Por exemplo, algumas questões escatológicas, quanto pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, isso não são pontos indiscutíveis, né? São pontos que dá para você conviver com pessoas que creem de forma diferente, tá bom? Agora, olha um exemplo aqui da importância do dogma. Judas, versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa que ele está dizendo? A fé empregada aqui é o conjunto de dogmas que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas está dizendo, olha, nós precisamos lutar por essas coisas que nos foram entregues de uma vez por todas. Então você deve lutar pelo aquilo que você crê. Batalhar por essas verdades inabaláveis, inegociáveis. Uma delas é que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E o drama é uma composição teatral, a peça ou a história contada. Então, quando a gente fala drama das Escrituras, é a história ao longo das Escrituras, ok? Por exemplo, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura, em todas as Escrituras. O que Jesus está fazendo aí? O que Jesus está fazendo lá com os discípulos de Emaús? Teologia bíblica. Olha como ele pega a continuidade. Eles estavam lá perdidos. Nós pensamos que era ele, que ele ia salvar. Aí Jesus vai, pega as Escrituras, começando por Moisés. Moisés aqui não é só os 10 mandamentos. Moisés é o Pentateuco aqui, tá? É toda a Torá. Então ele está pegando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, passando pelos Nevins, Ketuvins, escritos, profetas, né? E aí Jesus vai explicando em toda a Escritura que ela estava falando sobre ele. Está vendo? A teologia bíblica. Jesus está pegando todo o drama da Escritura, toda a história, para mostrar que estava falando dele, do começo ao fim. Olha que coisa legal. Você seria capaz de traçar uma teologia bíblica para alguém lá no seu trabalho? É legal, faça esses testes às vezes. Explicar as Escrituras para alguém em 2, 3 minutos de Gênesis em diante.
Chega lá, Deus é o Criador de tudo, Ele criou todas as coisas, criou o homem para a sua imagem e semelhança, mas o homem, desobedecendo a Deus, ele resolve comer do fruto proibido, e aí vem a queda, e com a queda veio a morte, e o homem, morto em seus pecados, não consegue se libertar, e nós vemos ao longo das Escrituras como o homem, e aí você vai explicando, em 2, 3 minutos você faz um resumo da Escritura, até chegar onde? No Filho de Deus. E aí quando você chega em Jesus, você cita o Novo Testamento, olhando para Cristo, o antigo olhava para aquele que havia de vir, o novo olha para aquele que veio, Jesus está no centro, e aí você traça toda a história, olha que gostoso, e aí você mostra para aquele que está ouvindo que Jesus é o Senhor. Olha Atos 8:35, você vai falar, mas eu sou só um diácono, só? Filipe, o diácono, olha o que ele fez em Atos 8:35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Essa passagem é quando Filipe corre ao lado da carruagem, aí está o mordomo, né, o primeiro-ministro lá da rainha de Candace, e aí ele está lendo o livro de Isaías. E aí o Filipe pergunta ao eunuco, o que está lendo? Aí, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí Filipe entra na carruagem e começa, pá, na Escritura, mostrando que aquele é Jesus, o eunuco se converte e é batizado, naquele mesmo momento. Então, normalmente, nós pensamos em teologia dessa forma, ó. A hermenêutica te dá as regras de interpretação, aí vem a exegese, você tira através dos instrumentos, por exemplo, de línguas originais, a interpretação acurada do texto. Você vai na teologia bíblica, você traça uma continuidade da história, depois você vai lá, sistematiza, né, em assuntos, depois você vai, analisa a teologia histórica, a prática e o omelete que você faz. Não, aí você transmite o sermão, a prática. Então, mais ou menos assim você vai enxergar. Esse esquema aí quem fez foi o doutor Mauro, lá no Andrew Jumper, muito interessante, né? Então, diante do gráfico, podemos dizer o seguinte, a hermenêutica fornece as regras pelas quais devemos abordar o texto. A exegese nos fornece os instrumentos de precisão, incluindo as línguas originais, para obter o sentido exato do texto. E a teologia bíblica traz a exegese ao contexto do todo e fornece o material base para a sistematização, que por sua vez é usada para a boa pregação da palavra. Então a teologia bíblica traz a exegese para o todo. Por fim, ainda no que tange a definição de teologia bíblica, quero salientar que a mesma leva em conta o caráter progressivo da revelação, tá? Teologia bíblica sempre leva o caráter progressivo, diferentemente da sistemática que pega por pontos. A teologia bíblica considera a continuidade da Escritura, ela é muito importante para o entendimento e interpretação como um todo, partindo da criação, queda, redenção e consumação. Além disso, a teologia bíblica serve de base para a sistemática, conservando os dogmas doutrinários inegociáveis, visto que esses diversos temas não estão desconectados de um contexto amplo. Posso dizer que a teologia bíblica abre os olhos de nosso entendimento quanto a todos os temas envolvidos na Bíblia. Bom, até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Todos aprenderam o que é teologia? Sim? O que é teologia sistemática? O que é teologia bíblica? A continuidade do texto? Bom, tudo bem. Mas e daí? O que é teologia bíblica da família? Então, qual é o tema da Bíblia? Vamos lá, o tema principal da Bíblia. A redenção. Tá? Quando você pega Gênesis 1 e 2, você vai falar sobre a criação. Gênesis 1 e 2, 2 capítulos. Quando você pega Gênesis 3,
vai falar sobre a queda. Está vendo a história? Ó? Criação, a queda. A partir daí, nós vemos Deus trabalhando para salvar o homem e os efeitos da queda no homem. Você vai ver as histórias de pecado que a queda causou no homem, né, a corrupção do homem, e você vê Deus trabalhando na salvação até o ápice em Cristo, a manifestação do Filho. Aí depois você vê os evangelhos, a biografia do Filho, você vê a história da igreja e as cartas que mostram, tá, em relação ao povo de Deus, como ele deve se portar, a igreja, como ela é, a eclesiologia. E aí a consumação de tudo, o final, está lá em Apocalipse 21 e 22. É o final. Então, ó, você tem 2 capítulos para a criação, 1 para a queda. Eu não estou falando de livro, capítulo. 2 para a criação, 1 para a queda e 2 para a consumação. 5 capítulos. O resto da Bíblia inteira está trabalhando o quê? A redenção. Então, moral da história. Qual o tema principal das Escrituras? A redenção. Qual o assunto principal da teologia bíblica? A redenção. A Bíblia foi escrita especialmente, não só para isso, principalmente, especialmente, para você saber sobre a salvação. Como Deus salva o homem. Ok? Então, ó, criação, queda, redenção, consumação. Que é isso? Teologia bíblica. Porém, apesar, preste atenção aqui, para a gente introduzir a teologia bíblica da família. Apesar de que o tema principal da Escritura é a redenção, e nós, acima de tudo, traçamos uma teologia bíblica da salvação, da redenção, partindo de Gênesis, criação, queda, redenção, consumação, existem outros assuntos que nós também podemos traçar a continuidade deles dentro da Escritura. Por exemplo, a gente pode ver dentro da teologia bíblica das alianças, como Deus trata da questão pactual ou das alianças desde Gênesis até o final, até Apocalipse. Nós podemos ver, através da teologia bíblica, como Deus lidou com Israel e lidará de Gênesis até Apocalipse. Quando Deus chama Abraão, separa para através dele uma nação, aí vai indo, você vê. Você pode traçar uma teologia bíblica do reino, estudar sobre o reino desde o princípio até o fim. Então, quando nós falamos de teologia bíblica, grave bem isso. O principal objeto de estudo e alvo é o quê? É a redenção. Traçar a linha no drama da Escritura, o que Deus fala da redenção em continuidade de Gênesis até Apocalipse, criação, queda, redenção, consumação. Mas podemos também traçar uma teologia bíblica, está entendendo? Sobre o reino, sobre as alianças, sobre Israel. E dentro disso, qual um outro assunto que a gente pode ver na teologia bíblica? A família. A teologia bíblica da família também pode ser vista de Gênesis a Apocalipse. Então é isso que nós vamos fazer na nossa escola dominical ao longo do ano. Nós vamos traçar uma linha de continuidade do plano de Deus, o que é a família, de Gênesis até Apocalipse, o que Deus fala sobre a família. Como Deus trata a família de Gênesis até Apocalipse. A família não é o assunto principal, é a redenção, mas ela é um dos principais temas da teologia bíblica. E, tristemente, existem pouquíssimas obras de teologia bíblica da família. Pouquíssimas. Por isso que eu indiquei o comentário bíblico do Dr. David Murray, porque ele é completo. Tá? São 900 páginas,
mais de 900 ali, ele traça a teologia bíblica da família de Gênesis até Apocalipse. Então, o que é a teologia bíblica da família, que nós vamos estudar, né? É o estudo que aborda a família e o casamento, fundamentado na totalidade da revelação, acompanhando a continuidade e progressão do assunto através das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, analisando as passagens e livros que tratam do tema, formando uma teologia bíblica da família e do casamento, que serve de base para a sistematização mais precisa do assunto. Então é importante essa teologia bíblica da família, antes de você poder tratar de temas isoladamente, para você não ter erro na hora de sistematizar, ok? E é isso que nós vamos fazer. Irmãos, contar um segredo para você. São mais de 40 assuntos que nós vamos, dentro dessa linha de continuidade, tratar abordando as Escrituras de Gênesis até Apocalipse. Como tratar filhos, como não tratar filhos, papel de mulher, papel de homem. E não é um texto, nós vamos pegar de Gênesis a Apocalipse. E eu quero já aqui falar para você uma coisa. Talvez, quando você for exposto à Escritura, você fique assombrado com a sua própria vida. E você vai descobrir quantas coisas você errou ao longo dos anos. E eu trago também algo animador, é que não há pecado que Deus não perdoe. Ok? Mas nós vamos sempre levar reflexo das nossas atitudes erradas, especialmente em relação à família. E nunca há tempo que a gente não possa tentar reverter a nossa situação. O tempo perdido já era, mas a gente pode mudar a partir de agora. Quem está disposto a mudar com os estudos? Amém? Temos que mudar. Eu estou disposto a mudar. Eu estou. A cada estudo eu estou disposto a mudar. Estabelecer essa teologia da família elimina erros de interpretação motivado por um tipo de abordagem descontextualizada. Nosso estudo será essencialmente bíblico, cristocêntrico, baseado na verdade de que o casamento, em sua essência, não é um fim, mas aponta para o fim. O casamento não é o fim das Escrituras, mas ele aponta para um fim. Ele aponta para aquela história maior. Ele aponta para isso. Ok? Quando pensamos em casamento e família, é necessário nos firmarmos no que diz a Escritura. Infelizmente, hoje, com o relativismo, a Escritura tem sido banalizada. Tá? A palavra de Deus inspirada está sendo substituída pela psicologia, por livros de autoajuda, por coaching e conceitos totalmente secularizados. Ao invés de ensinar a teologia bíblica da família, tem igrejas que o cara fica ali, descoladão, tira o púlpito, né? Fica batendo papo. Você tem que ser feliz, você tem que se animar, né? Pastores destroem famílias, destroem. Pastores despreparados destroem famílias. Eu estou tão infeliz no meu casamento. Não, você tem que ser feliz, você foi criado para ser feliz. Seja feliz, separa. Mas agora eu continuo infeliz, então arruma outro. Aí você seja feliz. E agora mais um, seja feliz. Seja feliz. O homem psicologizado que quer satisfazer o seu sentimento. Substitui pelo coaching, substitui por tantas coisas e deixa de lado a Escritura. Vivemos num mundo totalmente secularizado, individualismo expressivo. Você sabe o que é um individualismo expressivo? Parece algo antagônico, né? O egoísta,
ele vive para si. Mas nós estamos vivendo um fenômeno na nossa sociedade que é o individualismo expressivo, quando a pessoa quer expressar a sua individualidade. Antigamente, a individualidade era escondida, né? Hoje está a um nível pior. A pessoa queria dizer o que era, mas não falava para os outros. Era escondido. Agora é bacana ele expressar a sua identidade. Daí vem as questões de identidade, de gêneros, essas coisas. É o individualismo expressivo. É por isso que o cara, eu vou fazer uma obra de arte. E aí eu tiro a roupa, faço minhas necessidades, eu quero expressar o meu sentimento. Até as decisões do tribunal, hoje é baseada em sentimento. Não são mais em padrões e normas. Acabou-se a justiça. E todos estão pensando assim, entram na universidade e começam a pensar assim, como se fosse normal. Quando terminar esse estudo, eu já vou linkar com um estudo sobre o pensamento pós-moderno. Porque a gente precisa, eu aconselho você a fazer todos, tá bom? Então, só Deus, para restaurar a família, só o Espírito Santo e a palavra. Deus é o iniciador do casamento e da família. Podemos encontrar o assunto casamento e família ao longo das Escrituras Sagradas. Desde o princípio, o Senhor deu extrema importância à família. E como Deus Criador, Ele tem autoridade para definir o que é família e casamento. Quem criou a família? Quem criou a família? Então quem tem que dizer o que é família? É Deus. Não é o sociólogo. Não é o filósofo. Não é o professor maconheiro da universidade. Não é o que você acha. Quem criou e fez o projeto para aquilo foi Deus. Então Ele que diz o que é família. É Deus que diz, é Deus que estabelece. Não somos nós. Mas família para mim é 2 homens. Família para mim são 2 mulheres. Família para mim é 3 homens e 1 mulher. Família para mim é 3 mulheres e 2 homens. Família, não interessa isso. Quem diz o que é família e o padrão da família é Deus. E para que Ele criou a família? Para a sua glória, para refletir a união do seu filho com a igreja, com o seu povo. Ele cria a família em uma expressão pactual e de aliança. Ele é um Deus de aliança. E a família é uma família que está fundamentada em uma aliança. Você usa o que na sua mão? Uma aliança. Que reflete a aliança que você fez. O casamento é uma aliança. Você vem aqui diante do pastor e faz um pacto com a sua mulher. A mulher, quando quebra essa aliança, ou o marido, quando quebra essa aliança, ele está quebrando algo que Deus determinou. Então, Deus é o autor da família. David Murray, ele diz o seguinte: quando Deus é tirado da posição de iniciador, por isso que eles querem destruir a criação, tá? Que Deus não é o criador, que o homem é o produto do acaso, de uma evolução. Quando você elimina Deus como criador, você elimina os fundamentos e os padrões. Então, se você elimina Deus como iniciador da família, você tira o padrão que Ele quer. Então, você faz qualquer coisa. Quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento e da família, abre-se a porta para inúmeras
interpretações humanas desses termos e conceitos. E segundo o espírito do pós-modernismo, nenhuma definição tem o direito de reivindicar mais legitimidade do que a outra. É isso que é o pensamento de hoje. A tua definição não pode ser mais legítima do que a minha. Cada um na sua visão. Viu, Isaac? Cuidado. Viu, Arthur? Cuidado. Jovens, adolescentes, cuidado. Tem pessoas que pensam que eu odeio certas profissões. Não, não é isso. Pelo contrário, eu vejo como deve ser difícil alguém. Tá, vamos tirar do âmbito de psicologia e sociologia, mas vamos botar no âmbito do direito. Eu morro de dó de advogados hoje. Como que o cara vai exercer o direito de uma forma precisa, como deve ser feito? Eu tenho advogadas aqui, pergunte para elas. Você é um cristão, a pessoa chega diante de você, eu quero separar da minha mulher. Eu quero que você faça separação. É porque eu não vou mais com a cara dela, enjoei daquela mulher. E você é advogado cristão. Aí você ousa, como já aconteceu aqui, permita-me citar a irmã Maria Ângela. Ela falou, olha, a mulher num estado de doença até. Ela tentou falar, mas olha, você pensa, eu vim aqui para contratar advogado, não é para você querer me convencer do que é certo ou errado. Você vai morrer de fome. Some, vou subir daqui. Mesma coisa quando alguém vai num consultório de psicologia. Eu estou na vida tal, se você falar a verdade. Então, na verdade, eu oro por essas pessoas, porque vai ser difícil. Está ficando cada vez mais difícil para vocês. A luta é grande. Vocês enfrentarão lutas grandes. O direito é atacado nos princípios de padrões e normas que são definidas na lei. Mas aí o cara pega a Constituição hoje e não vale a lei, porque o que vale é o sentimento. É o homem terapêutico. Conforme Carl Truman aponta na Ascensão e Triunfo do Self moderno. Leia esse livro. As decisões dos tribunais, como são. E a jurisprudência. Aí tu vai fazer direito lá. Duas uma, ou você vai ficar com a cabeça daquele jeito, ou você vai ser um herói, vai sair dali, vai sobreviver, mas aí você vai apanhar na sua profissão pra caramba. Lá no Palavra da Vida tem muitas pessoas que faziam psicologia, faziam direito. Muitos tiveram que parar, outros resistiram, mas foram processos em cima de processos. Então, David Merck aponta aqui, assim, poderosamente, isso me tirou aquele que criou, qualquer coisa vale. O cara está casando com o cachorro. E quando ele vai até você, um profissional, seja de qual for a área, ele quer que você diga para ele, seja feliz. O que você quer? Não, eu quero mandar aquela mulher pastar, então seja feliz. Está aqui o divórcio, vai, pum, manda mesmo. Aí vai no médico também. Cirurgias do transgenerismo e muitas outras coisas. Pastores também são perseguidos hoje, desde que fale a verdade. O único mecanismo usado para decidir entre definições concorrentes, portanto, não é a moralidade hoje, mas a opinião pública e o voto da maioria. Eu acho que isso é normal e pronto. Não é mais o padrão da Escritura. Então, nosso estudo vai basear nisso. O casamento, conforme já mencionei, é uma parábola.
que aponta para algo maior, conforme Geoffrey Bromley comenta. Assim como Deus fez o homem à sua imagem, Ele também fez o casamento terrestre à imagem do seu eterno casamento com o seu povo. John Piper afirma: imagine quanto essa visão magnífica do casamento na mente de Deus parece incompreensível à moderna cultura ocidental. Fala para as pessoas lá da sua faculdade tudo que é isso. Meu casamento foi feito para refletir a união de Cristo. Cara, você está louco? É a sociedade na qual o maior ídolo, qual o maior ídolo da sociedade? É o ego. A doutrina principal é a autonomia. Seu ato central de adoração é estar entretido. Seus 3 santuários principais: televisão, internet e cinema. Sua santíssima genuflexão. O que é genuflexão? Dobrar o joelho, não é isso? Genovaro, joelho torto. Genuflexão, dobrar o joelho, ou seja, a sua adoração. Qual é a sua adoração? Sua santíssima adoração é o ato despudorado das relações sexuais. Tal cultura na prática, achará na prática a glória do casamento conforme a mente de Cristo incompreensível. As pessoas não compreendem. Não compreendem. As verdades absolutas e eternas, inclusive quanto ao casamento, são incompreensíveis, ridículas, desprezíveis, loucura para a cultura totalmente depravada, corrompida e secularizada de nossos dias. Por isso, o apóstolo Paulo ordena que renovemos a nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para finalizar, quando nós lemos os textos que padronizam o casamento, em Efésios e Colossenses, nós vamos trabalhar esses textos lá para frente. Todos eles começam com a mesma coisa. O de Efésios manda você ser cheio do Espírito. O de Colossenses manda você ser habitado pela palavra. A maior batalha que você vai sofrer é dentro da sua casa, para guardar os seus filhos e guardar o seu casamento. E não há vitória para que você tenha, mulher, um relacionamento submisso com o seu marido, uma liderança amorosa em relação à sua mulher, filhos, uma obediência aos pais, os pais, um amor pelos filhos, baseado na palavra. Para vencer essas lutas, só sendo cheio do Espírito Santo e habitado pela palavra. Que Deus nos ajude. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Você que é solteiro, você também pode ser a imagem e semelhança de Deus. Mas nenhum símbolo retrata a unidade perfeita de Deus quanto o casamento, marido e mulher. Irmãos, é a coisa mais, é o exemplo de unidade máxima que tem. Você pode ser apegado ao seu filho, mas o filho é uma questão genética. O Júlio se uniu com a esposa e nasceu Isaac. Mas quando ele se uniu com a esposa, são 2 pessoas totalmente diferentes, que se unem se tornando uma só carne. Casal que põe o filho acima do relacionamento deles, está errado, não entendeu esse mistério ainda. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele cria o casamento para refletir a unidade. Você sabia que são poucas imagens da Trindade na Bíblia que retratam a imagem, ou exemplos que a gente possa dar de Trindade, mas um dos maiores exemplos é homem e mulher. Pessoas diferentes se tornando uma só carne. O casamento reflete a Trindade e o casamento reflete, acima de tudo, a união de Cristo e a igreja.
Baseado nessas coisas, nós vamos traçar a teologia bíblica a partir da próxima aula. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ajude. Vamos nos colocar de